Prezados alunos, vamos à revisão para a nossa avaliação sobre os impressionistas e os pós-impressionistas. É uma breve aula com um resumo do conteúdo focado principalmente nas questões que cairão na prova. Vamos lá, então está a nossa capa com o quadro que dá nome ao movimento, que estará na prova, falarei sobre ele em seguida. Alguns textos, o arquivo com os slides estará também no AVA, para vocês poderem estudar com calma, digo os slides, além do vídeo. Então, destaquei aqui algumas questões que estarão focadas na prova. A busca pelos elementos fundamentais da pintura levou os artistas além da representação de temas nobres ou da realidade social. Temas nobres está falando do neoclassicismo e do romantismo, com sua idealização. Realidade social do realismo. Então, temos essa sequência. Neoclassicismo, romantismo, realismo, e estamos no impressionismo, então, que valorizavam o tema por sua própria configuração. Luz e movimento tornam-se cada vez mais a própria estrutura da obra. Então vai desaparecendo o tema e a paisagem vai se impondo em sua própria estrutura, como sua atmosfera e sua beleza. Sob a influência de Baudelaire, grande poeta da época, estamos falando aqui da modernidade, certo? Baudelaire é considerado um desses grandes intelectuais, artistas, teóricos da modernidade no campo da arte, no campo da estética. Então, sob a influência de Baudelaire, os impressionistas manifestaram um desejo de mudança, defendendo que era necessário realizar uma arte desprovida de preconceitos, conectada ao presente, às experiências e ao espírito contemporâneo. Essa busca pela modernidade levará a pintura em direção a uma grande liberdade de experimentação temática, ótica e pictórica. Então, aspectos gerais que estarão de algum modo focados na prova. Não posso deixar de citar a Belle Époque, apesar de que não há nenhuma questão específica sobre isso, mas é nesse contexto que os impressionistas trabalham, chamada a Bela Época, uma época de ouro, de modernidade, de paz, de progresso, urbanismo, ciência, progresso social. Então, os impressionistas estão trabalhando nesse contexto, certo? Aqui é um trabalho de Toulouse-Lautrec pós-impressionista, retratando esse mesmo contexto social. Vamos em frente. Manet é um precursor, ele veio um pouco antes, mas vai inspirar os jovens impressionistas que estão começando a trabalhar por conta da pureza de sua visão, da sua modernidade. Então aqui é um retrato dele feito por um outro artista, onde se reflete essa riqueza. Era uma personagem de classe alta, muitas vezes chamado de inglês, por conta de sua elegância, mais do que de francês, e vai trazer então, inspirado ainda no classicismo, no caso aqui o renascentista Tiziano, já a modernidade de visão, porque já não se trata, falando do tema, de uma personagem bíblica ou uma Vênus mitológica, é apenas uma mulher de sua época. E então, pelo tema, isso já choca. Estamos falando de modernidade, então está se encarando esse personagem da mulher contemporânea, certo? Estou procurando aqui no nosso livro, esse conteúdo está no capítulo 17, começa justamente com Manet, mostrando como nessa obra Le Déjeuner sur l'herbe, o café da manhã, sobre a relva, está inspirado também em Tiziano e em pintura renascentista, certo? Então esse é o precursor Manet, que traz, por conta de sua visão crua, moderna, realista, essa modernidade, esse contato com a modernidade que os impressionistas vão desenvolver. Chama atenção para a crueza do olhar, essa mulher um tanto despudorada, que nos olha bem diferente da mulher de Tiziano, que olha com a cabeça inclinada, meio para baixo. Aqui, além da nudez ser contemporânea, que já é uma agressão, a atitude da mulher e também a forma como Manet pinta. Se observarmos bem, as pinceladas são evidentes, ele não se furta a meio que desenhar com o pincel, então tudo tem uma crueza, uma clareza, que naquela época era absolutamente novidade. Eu sempre digo, temos que ver as obras com um olhar retrospectivo. O que significaram na época? Por que são marcos na história da arte? E a história da arte é a história da consciência e da cultura. Então, aí está essa mulher nos encarando, é a modernidade. Já passamos por esta imagem, por esta. Esta é Berthe Morisot, pintora também, amiga e se tornou cunhada de Manet. Essa é uma obra importante que eu falo dela também quando estamos analisando o fauvismo, que vai tratar as cores como extrema liberdade, porque aqui já está anunciado, de certo modo, esse tratamento mais livre da modelagem, da cor. Então, a separação de áreas de luz e sombra aqui tão radical já é esse caminho em direção a uma liberdade que vai se tornar a própria arte abstrata, cada vez mais afastada do tema e preocupada com sua própria estrutura.
Pissarro não está na prova, mas não posso deixar de citar porque é um grande exemplo desse artista que vai trabalhar essa temática da modernidade dessa época, do começo do século XX, com a reforma urbanística, os transportes públicos, iluminação, mas além dessa representação dessa modernidade social, tem também a busca dos impressionistas pela simples atmosfera. Já não há tema, como eu falo por extenso na sequência didática correspondente, eu chamo de a liberdade da sensação. Já não há preocupação com um tema mitológico, religioso, histórico, político, realista, nada. É apenas a sensação e sua liberdade. Renoir, também importantíssimo, está em nosso livro, não haverá questão sobre ele na prova, não posso deixar de citar, principalmente por conta desse trabalho que está no livro e é mais um exemplo dessa condição social otimista, que os impressionistas vão encarar de modo otimista. Feliz, alegre, a burguesia num momento de paz e estabilidade, certo? Depois da Revolução Francesa, época napoleônica, restauração, finalmente há um momento então onde a burguesia consegue estabilizar a situação econômica, social e política e aqui está esse momento representado. Caillebotte não está nem citado no nosso livro, é um homem extremamente rico e é um grande colecionador. Quando morre, deixa uma coleção de dezenas de obras desses grandes impressionistas para o governo francês, mas ele mesmo era artista e cada vez mais vem sendo reconhecido. E quero mostrar dele para vocês essa obra que eu mesmo fotografei em Chicago, está no Art Institute, e é um dos grandes exemplos desse momento da Belle Époque, com a burguesia, podemos dizer, desfilando nessas grandes avenidas que acabaram de ser abertas, com a reforma urbanística. Todo esse processo é muito famoso e conhecido, a beleza de Paris, que até hoje subsiste. Então, representação da Belle Époque. E aqui chama a atenção, como eu mesmo pude fotografar a obra, quando a gente vai aproximando, cada vez mais se destaca esse aspecto de linguagem. O que de longe parece realista, quase fotográfico, de perto é uma pincelada tosca, com textura, e é disso que estamos falando quando falamos do realismo, que já começa a buscar esse pé no chão, e o chão é a linguagem, a textura, não é à toa que aqui é chão também. Então, vai se falando desse chão da linguagem, certo? Dessa base que é a própria linguagem pictórica. Degas está em nosso livro, um artista maravilhoso, muito complexo, também de alta classe, que vai representar momentos de lazer, momentos da elegância dessa burguesia, mas tem vários aspectos, é um artista muito rico. Sua família, além de ser nobre, tem plantações de algodão em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Esse é seu tio, na Bolsa de Algodão de Nova Orleans, analisando o produto que está sendo negociado. Então, é muito realista nessa abordagem de uma situação sem nenhum charme especial, não é dança, não é a beleza da natureza, é uma cena prosaica da vida econômica. Então, essa é a riqueza de Degas, que tem também aspectos ligados ao realismo, como vemos nesse quadro onde mostra o desespero desses bebedores de absinto miseráveis num café de Paris. Riqueza de Degas, que ao mesmo tempo é um nobre, é rico, vai representar esse cotidiano, e há muitas obras dele na minha aula por extenso, na sequência didática, aqui apenas algumas. Vai então focar esses diferentes aspectos da modernidade, por isso te diz, sem preconceitos, analisando a sua contemporaneidade, sem idealização. Degas é um desses grandes. Chegamos então às pintoras impressionistas, da qual vou falar na prova, de Mary Cassatt. Americana, vai para a França, se torna amiga de Degas, os dois são ricos, mas é uma mulher que tem que lutar com sua família para ser artista. Então destaquei aqui um pequeno texto. Junto com outras artistas que despontaram no século XIX, era a personificação da nova mulher, que negando o casamento lutava para ser bem-sucedida e conhecida pela excelência de seu trabalho. Então, esse é o que está sendo focado na prova, justamente com esse trabalho. O título aqui está em inglês, na aula eu já traduzi. Jovem mulher colhendo o fruto do conhecimento. Percebe as analogias? Então, além da técnica extremamente livre, um trabalho inacabado, é um exemplo, uma espécie de metáfora da própria mulher colhendo o fruto do conhecimento com o seu próprio trabalho, com sua própria riqueza intelectual, com sua própria criatividade. Isso é o que está sendo focado na prova, certo? Com esse trabalho muito óbvio como referência. Aqui está ela retratada por Degas, seu amigo. Outro artista importante, do qual já falamos, Berthe Morisot, retratado em vários quadros de Manet. Não está na prova, mas estou citando algumas dessas mulheres, porque é o contexto da modernidade, que inclui essa mulher, certo? Essa nova mulher.
E os temas frequentemente serão familiares, ligados à infância, à educação, à vida doméstica. E chegamos aqui então ao grande impressionista, cujo quadro principal dá nome ao movimento, Monet, certo? E mestre colorista e pintor de atmosfera, seu trabalho posterior alcançou um grau de abstração, importante essa frase, que influenciou gerações seguintes de pintores abstracionistas. Estamos falando sempre disso quando falamos dos impressionistas. Sua busca por atmosfera vai libertando a linguagem do tema e vão abrindo então o caminho para a pintura se tornar cada vez algo mais valioso por si mesmo, por sua própria estrutura, sua própria pincelada, suas próprias cores, sua própria beleza abstrata, certo? Então, atenção! Alcançou um grau de abstração que influenciou gerações seguintes de pintores abstracionistas. Texto no AVA. Aqui está mais um exemplo dessa modernidade urbana e mais um exemplo dessa busca pela beleza da simples atmosfera. Não há nada acontecendo, a não ser essa tarde maravilhosa. E o quadro, então, que dá nome ao movimento, Impressão Sol Nascente, onde justamente se observa aquilo que eu acabei de ler na apresentação do artista. Extrema abstração. Vai abrindo caminho para uma arte que vai tratar de si mesma, de sua própria identidade como pincelada, cor, textura, composição. O tema quase desaparece por trás da técnica, certo? Então, esse é o quadro que está na avaliação, chamando a atenção para esse aspecto de abstração. E aqui está uma série muito rica dele, não está na prova, mas não posso deixar de mostrar. Fez mais de 30 catedrais de Rouen em diferentes horários. E quero chamar a atenção aqui para esse aspecto justamente da linguagem, certo? Falo muito sobre isso na aula que está na sequência didática. Aqui, vamos em frente. Quando o velho, então, compra um terreno, faz um lago, uma ponte japonesa e vai pintar cada vez mais essa natureza refletida na água, onde algo aparentemente simples é de enorme riqueza formal ao representar a profundidade, a superfície, o reflexo, o plano que está fora da água que está representando, aspectos que parecem imateriais e são, de algum modo. Vamos lá. Chegando então ao fim da parte dos impressionistas, porque na prova serão apenas 4 questões. Uma sobre o impressionismo, 2 sobre o pós-impressionismo, que vamos ver a seguir, e depois uma questão discursiva. Aqui essa aula é sobre a primeira e a segunda chamada. Eu estou falando sobre os trabalhos que estarão apresentados nas 2 chamadas, certo? Mas todas têm a mesma estrutura. Uma questão sobre impressionismo, 2 sobre pós-impressionismo, especificamente sobre Gauguin e Van Gogh, que são a primeira aula dos pós-impressionistas, e a questão, então, discursiva, que foi solicitada pela coordenação, como modo de vocês treinarem o que terão de fazer nos exames nacionais, certo? Então, quando eu menciono, os impressionistas manifestaram um desejo de mudança, defendendo que era necessário realizar uma arte desprovida de preconceitos, percebe? Esse é o enunciado que já está lá na apresentação. Então, é solicitado aos alunos que comentem esse enunciado. E podemos já indicar aqui para vocês que é justamente esse deslocamento das questões literárias, certo? Espero que vocês se lembrem e saibam se expressar ao comentar essa busca pela modernidade que levará a arte em direção à experimentação, que esse esvaziamento, chamemos assim, do tema, da necessidade de falar de grandes temas históricos, religiosos, mitológicos, ou até políticos, sociais. Então, vai se desligando o impressionismo da necessidade de literatura, de temas literários, de temas intelectuais. É uma questão muito mais da sensibilidade, certo? E solicito também que vocês mencionem alguma obra que vocês gostem, que vocês conheçam, que faça referência a esse enunciado. Então, por exemplo, podemos pensar em Picasso, qualquer obra que vocês conheçam, que venha à sua memória, relacionada com esse aspecto de abstração ligado a essa libertação do conteúdo literário. Fechou? Então, essas são as questões discursivas, certo? E aqui, rapidamente, os chamados neoimpressionistas ou pontilhistas não estão na prova, mas não posso deixar de citar, já que isso é um resumo. Acho muito simbólico a própria Torre Eiffel em construção, e parece que a linguagem por pontinhos reflete a própria necessidade de fazer a estrutura metálica
não tem mais decoração, percebe? Não é mais Grécia, não é mais algo da arquitetura do passado, gótico, não, é só estrutura metálica. Então, o pontilhismo também está falando da estrutura da pintura. E esse quadro maravilhoso, falo muito sobre ele na aula, mostro inclusive quando estive lá em Chicago, esse quadro está em Chicago, eu mesmo tirei a foto e recebi duas queridas professoras e mostrei a elas essas obras no Art Institute. Estou meio que de modo vaidoso aqui me expondo, mas é para falar para vocês desse exemplo ainda dessa Belle Époque, mas avançando na questão da linguagem. Certos pós-impressionistas, desculpem, são chamados também de pós-impressionistas ou pontilhistas, que é o nome mais próprio. Poussinat e Georges Seurat, são os dois grandes, estão levando então essa questão da linguagem adiante, aqui não como abstração, mas como uma técnica de pontinhos, certo? E vou mostrar então aqui com Signac como isso aqui já anuncia de algum modo Van Gogh, como já vai libertando completamente a arte dessa necessidade de descrever a realidade, inclusive. Esse é um aspecto que pode ser elaborado também na questão discursiva. Vai se abandonando a necessidade de descrever e cada vez mais a arte se torna expressão da sensibilidade do artista. E na aula por extenso, na sequência didática, e na aula que fazia presencialmente, gostava muito de destacar o caminho percorrido desde o neoclassicismo, com o grande Davi, representando Napoleão como herói, até esse momento onde estávamos então fechando o pontilismo, para mostrar o caminho que percorremos nesse sentido de liberdade, e estamos falando de modernidade, que começa aqui, com os ideais neoclássicos de razão e liberdade individual, e vão levando então a cultura em direção à expressão que vai chegar, já estamos falando nas aulas das vanguardas, certo? Do expressionismo, a expressão do interior do artista, que começa com a Revolução Francesa, se desenvolve com o romantismo e com o realismo, e finalmente os impressionistas e os pontilhistas. Então, aqui está um exemplo muito direto desse percurso. E vamos lá, segunda parte da prova, os pós-impressionistas Gauguin e Van Gogh. Falamos dos pós-impressionistas de Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Cézanne. Na prova, apenas esses dois. Então, significados simbólicos, isso aqui é interessante porque de algum modo será focado na prova. Significados simbólicos altamente pessoais foram particularmente importantes para pós-impressionistas como Gauguin e Van Gogh. Estamos falando dessa expressão do pessoal, não é mais a cultura, a grande literatura, a religião, a história, a política. É pessoal, certo? Isso faz parte da liberdade da modernidade. Então, significados simbólicos altamente pessoais foram importantes para Gauguin e Van Gogh, transcendendo o interesse em apenas representar o mundo, eles expressaram suas experiências, concepções, memórias e emoções, buscando estabelecer uma conexão significativa com o espectador. Fechou? Então, Gauguin, eu já coloco na capa, a busca dele, de algum modo, é para unificar esses universos que aparentemente são tão separados, a religiosidade europeia com uma religiosidade popular, uma religiosidade chamada primitiva. Então ele vai buscar isso no Tahiti, na Bretanha, de algum modo, e é aparentemente contraditório quando falamos de Gauguin e Van Gogh, estamos falando de religião, mas é do que eles estão falando. Nas aulas por extenso, na sequência didática, dou inúmeros exemplos dessa busca que, apesar da sensualidade, da liberdade, até do escândalo que de algum modo envolve essas vidas, por conta disso, um caso de Gauguin, era um aventureiro, um homem que se lança uma aventura, é uma busca também, de algum modo, espiritual, uma busca por sentido. Então, esse é o trabalho que estará na prova, e está justamente então se falando dessa religiosidade simples, ligada à natureza, por meio da associação entre tema, cores e formas. Percebe? É um Jesus, mas é um Jesus com amarelo semelhante ao do chão, ao do trigo, das plantações, ligado a essas culturas populares, com essas cores simplificadas. Então, essa é a busca espiritual trazida através da forma, da cor, da ligação com a terra, por Gauguin. Religiosidade simples, ligada à natureza, certo? E esse é o quadro que está também, cada um em uma avaliação, primeira e segunda chamada, sua obra-prima, feita pouco antes de morrer, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Aqui, de onde viemos, né, o nascimento, a juventude, a amizade, os mistérios, o amor, o fruto da vida, colhendo os frutos da vida, a religiosidade mais perto do fim da vida, a velhice, talvez o renascimento, a alma nesse pássaro. Então, do que está se falando?
Vamos lá, vou dar a dica. Integra a vida cotidiana a um simbolismo místico, influenciado pelas artes da Ásia e da Polinésia. Percebem? É uma cena aparentemente do cotidiano, uma criança comendo uma fruta, uma cena ao ar livre, mas aqui está a religiosidade ligada à Ásia e ao mesmo tempo a questão da Polinésia nessa natureza, nessas praias. Então, essa busca de Gauguin por religiosidade ligada à natureza e a uma vida mais simples. Ele foge da Belle Époque, foge da Europa que começa a se industrializar, talvez já prevendo o germe que vai trazer a guerra, e vai buscar então nesses mundos uma utopia, uma liberdade, uma sensualidade, todos esses aspectos misturados, certo? Aí está um detalhe então dessa obra maravilhosa. Acho que na prova está o detalhe apenas, chamando a atenção para essa religiosidade conectada com uma vida simples. E fechando, há também duas questões, uma em cada chamada, sobre Van Gogh, que seguem os textos para vocês no AVA. Uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte, criou mais de 1000 trabalhos, o texto segue para vocês lerem com mais calma. Embora tenha sido fonte de perturbações e instabilidade mental, forneceu seu trabalho fonte para representações fortemente emocionais. Vamos às questões da prova. Aqui ainda não estamos na prova. Eu não posso deixar de mostrar, não resisto mostrar algum percurso. Quando o Van Gogh desiste de tudo, tenta ser pastor, tudo que ele tenta na vida dá errado, começa então, ele vai ser pastor com mineiros numa região miserável da Europa, e lá então desiste, é demitido do seu cargo de pastor, porque mora com os mineiros, desce nas minas, vive pobremente, então é considerado indigno para o posto de pastor religioso. E aí, influenciado pelo irmão, começa a trabalhar, a pintar, e esse é o seu começo, então, desenhando essa vida dos pobres mineiros, ou dos pobres camponeses, quando volta para a casa dos pais na Holanda, e vai morar então com os camponeses e começa a fazer os estudos para o seu trabalho, Os Comedores de Batata, que é o que estará na prova, certo? Então ele vai retratar o que está acontecendo dentro dessa cabana, com esse povo pobre, mas unidos pela refeição, unidos pela afetividade, unidos pela divisão da comida, certo? Então, Van Gogh tem esse aspecto extremamente humano e afetivo, de mesmo na miséria e na pobreza, está representando a vida familiar com toda a sua unidade e sua beleza dentro da miséria. Não chamemos de miséria, da pobreza. E a questão que está na prova é meio sutil, porque vai fazer uma conexão com a tradição holandesa do claro-escuro, o grande Rembrandt, que vocês viram provavelmente nos anos passados, no Colégio Militar ou em outros colégios. Então, Rembrandt, é interessante que aqui também está representando a alegria da convivência, é ele mesmo com sua esposa, comemorando com um jarro de cerveja. Então, é outro momento histórico, é outra situação, mas é a tradição do claro-escuro. Então, Van Gogh reflete sua ligação com a tradição holandesa do claro-escuro e a preocupação com as questões sociais. Fechou? E aí está seu caminhar. Na aula por extenso, na sequência didática, falo desse trabalho. É um texto de um grande filósofo alemão, Martin Heidegger, sobre esses sapatos, onde ele vê de algum modo o próprio ser, e seu caminhar, e seu sofrimento, e sua solidão, e seu trabalho, coisa de filósofo alemão. E Van Gogh, depois dessa temporada pobre, pintando mineiros, trabalhadores, camponeses, vai morar com o irmão em Paris. Chega em Paris, então, e sua paleta será clarificada, clareada pela paleta dos impressionistas, que estão buscando aquela vida na atmosfera. Então, aqui na paleta, apesar da tristeza do personagem que acaba de chegar em Paris, já temos anunciado aqui a clareza de seu trabalho, certo? Que vai inaugurar, então, uma outra fase desse gênio. E esse é o trabalho, se não me engano, que está na prova, justamente chamando a atenção para esse aspecto de liberdade das cores e luminosidade que Van Gogh adquire quando vai para Paris morar com seu irmão após ter começado a trabalhar nesses ambientes tão pobres e quase miseráveis dos camponeses e mineiros. Aqui só para fechar, não estará na prova, mas é o episódio da orelha e gosto dessa moldura. Não tem preço, né, meus caros, um trabalho desses. O aluno me pergunta por que vale tanto um quadro do Van Gogh? E é uma pergunta difícil, mas pessoalmente eu acho que vale porque é meio piegas dizer, mas Van Gogh buscou muito sentido, e o sentido, como eu sempre digo, é sentir. Sentir é afeto, afeto é conexão. E Van Gogh buscou muito amor, afeto e conexão. Por isso vale tanto um trabalho de Van Gogh.
famosíssima Noite Estrelada no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Tive o privilégio de ver essa obra e me chamou a atenção quando a vi, o contraponto entre essa alucinação cósmica e as casinhas iluminadas e a torre da igreja, para onde provavelmente Van Gogh, depois de pintar essa alucinação, botava o quadrinho nas costas e ia tomar uma sopa e dormir nessas pequenas estrelas urbanas da aldeia. Aí está Seu Longo Caminho de Solidão, não posso deixar de fechar Van Gogh com algum sentido. E a outra questão discursiva, então, da segunda chamada. Significados simbólicos totalmente pessoais, esse texto que já li. Então, peço a vocês que comentem o que significa essa afirmação de que se tornam significados simbólicos pessoais o que esses artistas estão buscando, o que eles estão dando importância, certo? Então estou pedindo que vocês reflitam sobre essa autonomia que o artista conquista na modernidade, essa liberdade que vem lá da Revolução Francesa, que descobre a total direito à liberdade de cada indivíduo, que somos todos iguais. Então essa busca por liberdade que traz conflito. Com certeza, a liberdade é um grande tema da modernidade. Sempre digo, estamos ainda, essa era contemporânea. Essa busca por sentido entre tradição e liberdade, esse é o momento que estamos vivendo. Então, quando boto essa sentença para vocês, estou pedindo que vocês reflitam sobre essa autonomia que o artista conquistou na modernidade, o ter liberdade para expor seus sentimentos, certo? E, novamente, peço que vocês mencionem alguma obra que vocês lembram onde esse tipo de questão se apresenta. O artista apresentando com grande liberdade suas próprias impressões, experiências, memórias e emoções. Bom proveito, boa prova, bom estudo.